O maior desafio da transformação corporal não é no corpo, e sim nas emoções e na mente. Treine escutar seu corpo. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo o áudio da Jornada da Fênix, por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance, se clicar acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente, gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. C de cuidados com corpo, emoções e mente. Nos capítulos anteriores, vimos as pedras fundamentais dessa área, começando que corpo, emoções e mente é uma tríade inseparável. E essa tríade, ela precisa para a vida com leveza, precisa ter coerência no pensar, sentir e agir. Como é inseparável a tríade, o que nós pensamos, sentimos e agimos influencia profundamente os nossos resultados, desejados e indesejados. Quando o pensar, sentir e agir está existindo de forma espalhada, ou seja, de forma incoerente, a vida fica pesada, completamente pesada e quase sem nenhum resultado. Quando o pensar, sentir e agir começa a andar em paralelo, em coexistência, começa a ficar mais leve, só que ainda precisa de esforço para ter resultado. Mas quando pensar, sentir e agir estão coerentes, aí é o flow, aí é a vida leve. E sim, é uma justa medida, é uma consciência, é um trabalho constante diário que vai ficando mais leve. Falamos também sobre o biopsicotipo, o seu corpo conta a sua história. Primeiro é necessário fazer as pazes com o seu corpo, com a sua história, conhecer e equilibrar dores e virtudes de cada filigrana do seu biopsicotipo. As pessoas são diferentes, mas existem pontos em comum. Nós estamos aqui fazendo uma revolução do autoconhecimento, da autotransformação, revolvendo várias características, várias camadas, fazendo mudanças para evoluir. E isso gera desconforto. Faz parte do processo para ter sucesso, ir descobrindo, ir revelando as camadas desse desconforto, até conseguir entregar um nome para esse desconforto e agir de uma forma diferente. E isso, a ação necessariamente passa pelo corpo, pelo pensar, sentir e agir. E a relação da mulher com esse corpo precisa ser conquistada, nutrida para ter prazer na vida. Para haver mudanças, primeiro precisa ter aceitação, para depois integrar e então transcender, transformar, criar uma nova forma para esse corpo, para essas emoções, para essa mente, para esses pensamentos. E o que é que o seu corpo fala e tem falado que a emoção cala? Tudo que você resiste persiste. É sobre ir percebendo no gerúndio o que é que temos resistido, que tem persistido, quais são as repetições que têm acontecido e perguntar o que é que eu estou resistindo que isso está se repetindo. Haja com postura além das circunstâncias. Isso é treino, isso é um processo. É sobre fazer o certo apesar do que fizeram, do que aconteceu, do que fizeram conosco, do que deixaram de fazer. Sim, tudo isso é desafiador. Estamos aqui fazendo exatamente isso, desafiando e transformando essa dor. Primeiro, com constância, fazendo a repetição. Em segundo,
encontrando a estabilidade, para só em terceiro melhorar. Não queime etapas. Como a gente fica olhando para a melhoria antes de conquistar a constância e a estabilidade? Só dessa forma, primeiro constância, segundo estabilidade e em terceiro melhoria, é que nós nos transformamos em pessoas inabaláveis, infalíveis e imparáveis. E é nos exercícios do corpo, emoções e mente e na vida. Sempre tem analogia no exercício e na vida, no exercício e na vida. Por exemplo, o core, quais são os seus centros de força? No corpo, ele tem o core central, que são a musculatura abdominal, lombar e toda a musculatura do assoalho pélvico. Te dá a estabilidade no centro do seu corpo. Como está a estabilidade do centro do seu corpo? Como está a sua postura corporal? No centro. Se o centro consegue ser um bom maestro, o seu core superior, que são os seus ombros, eles conseguem estar relaxados, sem tensão. E então toda a musculatura respiratória consegue trabalhar com excelência. E a sua língua fica no céu da boca por completo, mas sem esforço, fazendo uma sucção. Os seus dentes ficam encostados, mas não fazendo força. O seu maxilar, ele está relaxado. E assim fica o seu core superior. E voltando, core central ajuda a estabilizar o superior e ajuda a estabilizar o inferior. Os seus pés é sobre o andar descalço, ter dedos e articulações dos dedos e tornozelos fortes, firmes, vão te dar joelhos fortes. Não dá para ter joelhos e quadris forte, articulação coxo-femoral, da coxa com quadril forte, aí vai ficar dando problema no ciático, vai olhar seu pé. O seu pé tá firme, tem musculatura, tá forte, percebe que é no exercício na vida, no corpo e na vida. É sobre conseguir olhar para o todo. O todo é importante. Por isso que eu falo dos básicos. E vira e mexe eu falo, nossa, mas é muita coisa. Ou você pensa aí, mas é muita coisa, eu não vou dar conta. Dá. É sobre um passinho possível por vez, um passinho possível por vez. Como? Com os 4 R's mais 1 da transformação cíclica. Reconhecer, 1. Refletir, pensar a respeito. 2. Reparar, fazer os ajustes possíveis agora. 3. Redirecionar para onde está indo, para a leveza ou para o peso. E 4, o mais 1, desculpa, o 5, que é o mais 1, repete. Repete, continua repetindo esse ciclo, porque a vida é cíclica, e primeiro dentro e depois fora. No áudio anterior juntamos mais um tijolinho de qual o preço da barriga tanquinho e do rosto lisinho? Não, não é sobre o preço da cirurgia, ou de um botox, ou de qualquer outro procedimento estético. Falamos sobre a importância do mínimo leve viável. Sim, é esse que vale muito mais. É sobre quanto custa a barriga tanquinho, é você ter que ter uma alimentação muito específica. Você tem que ter um biopsicotipo favorável, ou ficar passando por vários procedimentos. E o rosto lisinho, a mesma coisa. É sobre achar o bom, o que é bom para você, como é que é o seu biopsicotipo, qual é a sua beleza, qual é a sua estética e quanto você está disposto a pagar, se isso realmente influencia profundamente na sua vida. Sim, existem cirurgias plásticas que são válidas e muitas, mas e muitas, mas com boa medida. Com a justa medida e com boa vontade. Fiz até um trocadilho com as duas sem querer. Porque o bom é inimigo do ótimo. Quais são as suas qualidades naturais? Se relembre dessas suas qualidades que você já gosta em você todo santo dia. Encontre uma característica física que você já gosta, uma característica mental em você que você já gosta e encontre uma característica sua emocional que você já goste e se relembre todo santo dia. Já escreva, inclusive. Bora aprofundar? O maior desafio da transformação corporal não é no corpo, e sim nas emoções e na mente. Treine escutar seu corpo.
No livro que eu comentei com vocês há um tempo atrás, do Mude Seus Horários, alguns áudios atrás dessa semana, Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. Lá fala da medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é simplesmente a medicina que tem relato escrito mais antigo, de 3.000 anos, e há quem diga que chega a 5.000 anos. É a medicina que deu origem para todas as outras medicinas. Todas as outras medicinas, a chinesa, depois a grega, que veio Hipócrates, que é inclusive o pai da medicina moderna, tudo tem origem, se percebe origem nessa medicina ayurvédica. Essa medicina ayurvédica olha o corpo como um todo, ele não é segmentado. E a medicina ayurvédica, ela simplesmente se baseia no ciclo circadiano e em alguns elementos ligados a biotipos. Enfim, pesquise mais a respeito, leia o livro se for o caso. Essa medicina ayurvédica ela é baseada na capacidade que cada pessoa tem de estar em sintonia com o próprio corpo, para alinhar o relógio biológico ao ritmo circadiano natural. Se você não sabe como o seu corpo se sente no decorrer do dia, é difícil descobrir o que, quando e quanto comer, quando parar de comer, ou a necessidade de repouso, descanso, ou a necessidade de exercício. E qual exercício? Em qual momento? Qual intensidade? O seu corpo te dá todos esses sinais. Portanto, o desafio da transformação corporal não está no corpo, está em como você sente ou deixa de sentir. Você percebe seu corpo? O que você pensa ou deixa de pensar a respeito do seu corpo? E também se relembrar que todo o processo de transformação, há uma grande transformação em todo o corpo, principalmente na parte metabólica hormonal. É o limbo de dose. Todo o seu sistema hormonal ele está descompensado, buscando dopamina, dopamina, dopamina. As redes sociais fazem exatamente isso. Só mais um videozinho de um gatinho para dar risada. São doses de dopamina, só que de uma forma viciosa. Então esse limbo de dose é a dopamina de ocitocina, eu quero carinho, eu quero amor, eu quero ficar lendo vários livros ou vendo filme de romance. Serotonina tem a ver com prazer e endorfina também com prazer de formas diferentes. E quando nós começamos a fazer ações virtuosas, até esses hormônios e neurotransmissores acharem uma homeostase virtuosa demora um tempo. Sustente esse limbo de dose. Ignore o que a mente diz sobre desejos momentâneos e escute o que o seu corpo realmente precisa. Se conecte com o seu coração. Pergunte: é isso que eu preciso? E proteja seu tempo, sua energia vital. Cuidado com o uso de telas. As telas desde sempre foram projetadas para que nós fiquemos o maior tempo possível nelas. E essa luz afeta todo o nosso corpo, nosso ciclo circadiano. Proteja seu tempo, sua energia vital, porque a gente é bom em tudo que a gente repete. As repetições viciosas e as repetições virtuosas. E para andar de uma para outra, a gente passa por aquele limbo. O óbvio precisa ser relembrado, é uma jornada, um processo, é uma lapidação, como a lapidação de um diamante. Recebemos aquela pedra bruta ao nascer, instruções e ferramentas ao longo da vida, e vamos fazendo o possível, e ao final entregamos o resultado. Faça a lapidação de todas as facetas do seu diamante. Não se perca na faceta que você tem mais facilidade. Mantenha a postura fênix. Isso é uma escolha deliberada, intencional, diária e em muitos momentos é segundo a segundo. Sim, é assim. Mantenha os focos nas suas intenções, o que está dentro, e não na expectativa, o que você quer que aconteça fora ou o que você gostaria que os outros fizessem. É sobre as suas intenções. Eu te pergunto, como está o exercício físico?
A prática de exercício físico tem tido uma constância? E a meditação, como é que está? Constância, estabilidade e depois melhora. Sim, a vida é assim, com várias áreas, várias funções, várias pessoas, vários sonhos. Faça os básicos bem feitos. Ponto. Tira o olho da maratona inteira e se concentra apenas no próximo passo possível. Bora para a prática, para o treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Veja o mapa da transformação. Preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito. E o hábito angular dessa área, como está? Como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360 nessa área de cuidados com o corpo, emoções e mente. Como é que foi a tração da roda traseira essa semana que passou? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer nessa área de cuidado com o corpo, emoções e mente. E levando tudo isso em consideração, quais serão as ações que você fará na semana que está por vir em corpo, emoções e mente? Isso é a direção da sua roda dianteira. Lembra, faça o mínimo leve viável. O mínimo leve viável não é uma ação específica, é o que te deixa mais leve, momento a momento. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter essa coragem, essa sabedoria e essa serenidade para agir aonde realmente importa? Não só no corpo, não só na estética, não só fora, mas no todo. Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!